queridos, muito bom dia, tudo bem? E aí, você é uma pessoa organizada, desorganizada, você gosta de tudo muito certinho, sabe, bem sistemático, ou você não é tão fechado para essas coisas sistemáticas, ou você é totalmente aberto para isso? Enfim, nossa história está falando sobre organização e ela é escrita por uma pessoa que tem essa virtude, ou essa característica, digamos assim, a Kate Piper, que escreve lá do oeste da Virgínia, nos Estados Unidos. Bom, se as coisas não estiverem tudo bem organizadas, ela diz que não consegue desenvolver uma tarefa. Quando as coisas estão organizadas, ela consegue entender o motivo pelo qual ela tem que fazer aquela tarefa, ela consegue enxergar a tarefa, todo o processo para aquilo, né? Então, se não estiver do jeito, a coisa não anda para ela. Mas ela traz essa mesma característica para a sua vida espiritual. É como se ela precisasse sempre de um passo a passo, né? Ela tem uma estratégia, por exemplo, para oração, uma estratégia para dons espirituais, enfim, as questões da vida espiritual dela também estão organizadas. É como se ela, de repente, colocasse Deus dentro de uma caixa, por assim dizer, né? Para que ela pudesse compreender aquilo que o Senhor quer que ela faça. Ela precisa de uma estrutura, ela precisa de algo sistemático para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela consiga compreender aquilo que Deus deseja que ela seja. Na verdade, para adequar quem ela é, Deus faz as mudanças nela de modo sistemático. Interessante, Deus, ele respeita o nosso temperamento, nossa característica, né, nossa essência. Por outro lado, o marido dela é totalmente o oposto. Ele é um pastor, né, e ele enxerga esse tipo de organização muito estruturada como uma coisa muito rígida e sufoca ele. Essa organização rígida faz com que ele se sinta preso, né, numa caixa. Isso traz para ele claustrofobia. Se houver apenas um jeito de fazer uma coisa, isso não se encaixa para o marido dela, ele fica frustrado, ele precisa de liberdade. Isso não significa que ele seja desorganizado, significa que ele se organiza de um jeito diferente e dá mais espaço, mais liberdade. Ele precisa da flexibilidade para poder realizar as coisas de um jeito que faça sentido para ele. Então, ele não gosta, por exemplo, da vida espiritual dele também nessa sistemática, assim, né? Na visão dele, um passo a passo para o crescimento pessoal, para um crescimento de igreja, por exemplo, para um seminário, para um ano inteiro. Isso diz que, para ele, é como se estivesse colocando Deus numa caixa, não dando espaço para flexibilidade. Veja como as pessoas são diferentes, não é? Para ele, a caixa é como uma jaula, onde você não tem escape. Ele vê o processo da organização mais como uma peça de barro, onde você pode moldar, a coisa não está dando certo aqui, vamos mexer por aqui, vamos por outro caminho, né? E ela já é de uma forma diferente. Se algo der errado dentro do processo do barro, você tem como consertar, né? Claro que existem limitações, mas enfim, na área espiritual, se uma estratégia não funciona para o marido dela, numa determinada situação, ele também ajusta por uma outra que possa se encaixar melhor para a necessidade daquele momento. E é interessante porque Deus, na sua onisciência, ele transforma um e outro da maneira como a nossa amiga Kate e o marido dela vão conseguir entender. Deus, na sua onisciência, traça planos para o Stuart com a flexibilidade, né, para que ele possa ser moldado, e com a sistematicidade para Kate, para que ela possa ser moldada. Nós somos diferentes, mas temos um Deus único, que é tão poderoso, que Ele consegue produzir resultados em nós de maneira diferente, mas com o mesmo objetivo. Que Deus abençoe você, que você permita ser reestruturado por Ele, e Deus vai respeitar o seu jeito, a sua essência. Até amanhã!